Repentinamente se perde o controle de satélites eletrônicos. Acontecem surtos de tensão em todo o mundo. Alguns lugares sofrem com apagões totais. Os cientistas têm poucos dados sobre esse incrível comportamento solar, então ainda somos incapazes de prever com precisão como ou quando exatamente a próxima tempestade solar ou geomagnética acontecerá. Um desses eventos ocorreu em julho de 2012, mas felizmente não nos atingiu. Contudo, escapamos por pouco, por apenas 9 dias. Só para dar uma ideia do que quase aconteceu, preciso explicar algumas noções básicas de astronomia. Uma tempestade solar é uma série de efeitos que sentimos aqui na Terra depois que certos eventos ocorrem no Sol. Nossa estrela não é nada mais do que uma enorme bola de gases fundidos que estão se movendo constantemente. Então, esses eventos acontecem com mais frequência do que você imagina. Uma tempestade solar começa quando o Sol emite explosões de energia. Elas acontecem na forma de erupções solares e ejeções de massa coronal. Esses dois fenômenos enviam cargas elétricas e ondas de campos magnéticos em direção à Terra a uma velocidade surpreendente, de cerca de 4.800.000 km por hora. Quando essas tempestades solares chegam ao nosso planeta, podemos ver auroras boreais em locais próximos ao Círculo Polar Ártico, mas elas também podem afetar o funcionamento de satélites ou outros tipos de comunicações eletrônicas. Algumas dessas tempestades solares podem ser perigosas, e em 2012 chegamos perto de experimentar uma muito forte que poderia ter resultado em uma catástrofe. Foi a mais poderosa em mais de 150 anos, com base em pesquisas feitas por astrônomos. Mas como escapamos dela? Nós tivemos algo a ver com isso ou foi apenas uma mera coincidência? O que sabemos é que uma dessas ejeções de massa coronal atingiu a órbita terrestre no final de julho de 2012. O nosso planeta seguia sua trajetória programada em torno do Sol e já havia deixado para trás esse local específico. Então, você pode estar se perguntando, e se tivesse nos atingido? Acontece que essas intensas tempestades solares são perigosas para todos os tipos de objetos tecnológicos. Considerando que agora estamos literalmente cercados por objetos elétricos, de telefones a carros, tente imaginar o que aconteceria se todos parassem de funcionar repentinamente. E é assim que elas funcionam. As tempestades solares começam com uma explosão ou uma erupção solar. Em seguida, os raios-x e a radiação ultravioleta viajam até a nossa Terra à velocidade da luz. Efeitos colaterais? Bom, eles podem incluir de apagões de rádio a erros de navegação GPS. Os efeitos podem continuar à medida que minutos, ou às vezes horas, mais tarde, as partículas energéticas chegam à nossa atmosfera. Elas se movem apenas um pouco mais devagar do que a velocidade da luz, mas podem causar choques elétricos nos satélites da Terra e danificar seus componentes. Por fim, cerca de um dia depois, nuvens de plasma magnetizado também chegam até nós. Isso pode causar enormes apagões de energia, mais ou menos paralisando tudo o que há de elétrico. Talvez nem consigamos dar descarga, já que a maioria dos suprimentos de água nas cidades usa bombas elétricas atualmente. No entanto, os efeitos dessas tempestades solares seriam diferentes em todo o mundo. Elas são curiosas por si só, mas por que afetam alguns locais na Terra mais do que outros? Com base em pesquisas recentes, a geologia tem muito a ver com isso, mas eu preciso voltar um pouco para dar uma ideia melhor do todo para você. Aperte o cinto, porque estamos fazendo uma viagem na máquina do tempo, para uma época em que a Lua nem existia, ainda. Há 4,6 bilhões de anos, o nosso sistema solar parecia muito diferente do que é agora, e você não tem ideia do tanto. Centenas de novos planetas começaram a se formar em torno do novo Sol. Planetas como a nossa própria Terra, Vênus ou Marte ainda estavam girando ao redor do cosmos. Na década de 1970, um astrônomo chamado Donald R. Davis desenvolveu uma teoria que dizia que a Lua nasceu quando outro planeta atingiu a Terra recém-formada há cerca de 4,5 bilhões de anos. Ele também indicou que poderia ter sido do tamanho de Marte, e mais tarde chamou esse planeta de Theia. É difícil imaginar como esse impacto poderia ter sido, mesmo com o equipamento que temos hoje em dia. Os astrônomos sugeriram a hipótese do impacto gigante tentando resolver esse mistério. Depois de colidir com o nosso planeta, as camadas rochosas externas da Terra e de Theia foram projetadas em um círculo de matéria cósmica. A partir desses detritos, nasceu o que agora conhecemos como a Lua. O núcleo da Terra aparentemente consumiu o núcleo de ferro de Theia, isso é, se tinha núcleo. Nosso planeta também entrou na posição que ocupa hoje. Dessa forma, tornou-se mais suscetível a tempestades geomagnéticas. Naquela época, havia pouca ou nenhuma informação sobre o que poderia ter acontecido com Theia, além de nos dar nosso único satélite natural. Demorou vários anos para uma série de cientistas chegar a uma nova ideia incrível que revolucionou o que sabíamos sobre o nosso planeta.
O que sobrou de Theia está escondido sob 2 camadas de rocha do tamanho de um continente enterrado bem fundo no nosso planeta. Essa teoria também é uma das únicas explicações para por que a Lua é tão seca e tem um núcleo pobre em ferro. Mas por que a geologia é tão importante quando se trata de tempestades solares? Bom, isso porque dados recentes revelaram que o tipo de rochas abaixo de seus pés pode afetar o quanto sua cidade se adapta após poderosas tempestades geomagnéticas. Alguns tipos de rochas, como as sedimentares, por exemplo, geralmente têm mais espaço cheio de água, o que as torna eletricamente condutoras. Outros tipos de rochas, metamórficas e ígneas, são mais densas e têm mais resistência quando se trata de eletricidade. Sempre que uma tempestade dessas acontece, as pessoas que vivem nas terras altas da Nova Inglaterra podem ter um risco maior de sentir seus efeitos. Ao mesmo tempo, aquelas na planície costeira do Médio Atlântico têm menos com o que se preocupar, simplesmente devido ao que está escondido sob suas cidades. Como sabemos se essas tempestades serão assustadoras? Bom, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. As tempestades solares deslumbram a comunidade de astrônomos há muitos anos. O evento mais icônico dessa magnitude foi o evento Carrington, que aconteceu em setembro de 1859. Ele nos deu uma prévia do poder do Sol, para dizer o mínimo, e ganhou o nome do astrônomo inglês Richard Carrington, que testemunhou as explosões solares. O poder daquela tempestade solar era algo que os humanos nunca haviam experimentado antes. A forte tempestade geomagnética causou uma aurora boreal tão ao sul quanto o território do Havaí. Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Wilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes, e a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim-sedimentares, ou slumps, e o Wilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que por sua vez provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um supervulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal como o Kilauea e um supervulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por 1000. É assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados. Aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um supervulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas.
Foram apenas 3 na história da Terra, e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como 1,5 km de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. Este é o Jota. Ele parece atrair todo tipo de clima ruim e desastre natural aonde quer que vá. Veja só. Um dia, o Jota percebeu que seu cachorro estava inquieto demais. O doguinho não parava de arranhar a porta da entrada e de correr pela casa. Ele até tentou se esconder em um canto, uivando e latindo. Quando algumas canecas começaram a bater umas nas outras no armário, o Jota se deu conta do que era aquilo. O barulho é produzido por foreshocks, pré-shocks em inglês, que são mini terremotos que antecedem o evento principal. Geralmente, os terremotos ocorrem em aglomerados. Após alguns tremores fracos, pode esperar, porque um muito maior está a caminho. Algum tempo antes de o desastre acontecer, as pessoas podem ver luzes azuis estranhas. Algumas parecem estar saindo diretamente do chão, outras ficam pairando no ar. São as luzes de terremoto. Elas podem surgir dias ou poucos segundos antes de a Terra começar a tremer. Agora, o Jota está caminhando na beira da praia. De repente, ele vê a água recuar, muito, muito rápido. Oh! Jota, corra o mais rápido que puder e vá para um lugar alto. Um tsunami está chegando, e sua vida pode depender de quão rápido você vai reagir. Se o Jota vir um momento bizarro e inesperado no nível do mar, pode ser outro sinal de um tsunami se aproximando. Isso acontece em 40% dos casos. A água que está chegando é a primeira onda do tsunami. A segunda, bem maior, virá cerca de 10 minutos depois. O Jota também pode ver a água do mar formando bolhas, girando ou criando outros efeitos estranhos. Isso é outro sinal certeiro de que tem um tsunami vindo. O Jota sente que há alguma coisa errada com o Sol. Através de seus óculos solares super escuros, ele vê que há algumas erupções irregulares ao redor do contorno do Sol. Se esses raios bizarros estiverem acompanhados de auroras pelo mundo inteiro, são sinal de uma tempestade solar. Essas tempestades geralmente são causadas por alterações no campo magnético do Sol. Nesse caso, as rajadas de gás e radiação na superfície solar são tão grandes e poderosas que podem até atingir nosso planeta. Por sorte, as tempestades solares não oferecem perigo às pessoas, mas podem bagunçar nossa eletricidade e até causar apagões. O céu sobre a cabeça do Jota está escurecendo e ficando ameaçadoramente esverdeado. Alguma coisa bate na testa dele. Ai! Ele pega o objeto. É um granizo. Mas não está tão frio assim lá fora. Tampouco está chovendo. Pouco depois, ele escuta um barulho. Ele está ficando cada vez mais alto, como se estivesse se aproximando. É como se um trem de carga estivesse se movendo na direção dele. Mas não é um trem, é um tornado. Não é possível ver o funil que está atrás da nuvem de destroços, mas a forma como aquela coluna está girando no ar não deixa dúvidas. Você está na estrada, Jota? Então se afaste o máximo possível do seu carro. Rápido, encontre um fosso, deite-se dentro dele e cubra a cabeça. Você está dentro de casa? Então afaste-se das janelas e esconda-se no porão, se houver um em sua casa.
E por favor, Jota, tome cuidado se vir alguma nuvem com formato de cone. Isso indica tempestades fortes. Se notar que essa nuvem começou a girar, procure um abrigo imediatamente. A nuvem está se transformando em um tornado bem diante dos seus olhos. O lado bom é que o Jota só deve se preocupar com as nuvens cônicas quentes. As frias são totalmente inofensivas. O único problema é saber a temperatura da nuvem que ele está vendo. Ah, olha! O Jota acabou de ver algumas árvores com formato esquisito. Elas parecem a letra J e crescem em um morro. Isso significa que o chão debaixo dos pés do nosso amigo provavelmente é instável. Se ele continuar andando por aí, pode acabar causando um deslizamento de terra. As ondas quadradas surgem quando dois formatos diferentes de onda batem um no outro. Esse fenômeno é lindo, mas nada de entrar na água, Jota. Continue assistindo de longe. As correntes cruzadas naquele lugar podem puxar um nadador inexperiente para dentro d'água. O Jota continua caminhando pela praia. Em determinado momento, ele avista ondas revoltas carregando detritos e algas marinhas. Desta vez, ele fica fora d'água. Ele sabe que pode ser sinal de uma forte corrente de retorno, que pode carregar um banhista para longe no oceano. Que tal um passeio no parque? O Jota gosta da ideia. O sol está brilhando e o céu está azul e lindo. De repente, ele avista uma nuvem vertical que está crescendo rapidamente. No começo, ela é muito branca, mas à medida que se aproxima, muito rapidamente, ela se torna densa e mais escura. O céu está escurecendo e está começando a ventar. Só então nosso amigo percebe que está arrepiado. Isso é um indício de que ele está prestes a ser atingido por um raio. Nesse exato momento, cargas positivas estão subindo pelo corpo dele. Elas estão tentando alcançar a parte negativamente carregada da tempestade. Se ele não agir rápido, essas cargas se encontrarão. Não há onde se esconder. Então o Jota deve se agachar e abraçar as pernas, se tornando menor que os objetos ao seu redor. Ah não, Jota, não se deite no chão. Ele pode estar úmido e ser um ótimo condutor de eletricidade. Há outros sinais que a natureza envia durante uma tempestade de raios. As palmas das mãos do Jota começam a suar. Boom! Essa palavra não chega nem perto de representar a explosão mais forte que você já viu. E o mais importante é que é um lago que acabou de explodir. Tudo o que você queria fazer era soltar alguns fogos de artifício neste lugar pitoresco. Mas não deve ter visto a placa de alerta "Perigo, fogo estritamente proibido" ao longo do caminho. E agora a parede de água fumegante está se aproximando rapidamente de você. Mas, primeiro vamos voltar ao início de tudo. Você está em Alberta, no Canadá, e acaba de chegar ao Lago Abraham para a caminhada da sua vida. Ele está congelado e a vista é incrível. Aquelas bolhas sob o gelo parecem centenas de águas-vivas congeladas. Na realidade, são de metano, que é um gás tóxico e altamente inflamável produzido por bactérias que vivem no fundo do lago. Por isso aquela placa avisa que, se acender um fósforo no gelo, pode colocar fogo em tudo. Felizmente você viu o alerta no caminho para lá e guardou os fogos de artifício que queria estourar. Um outro lugar, uma outra hora. Em outro lago, este não está congelado. Na verdade, ele provavelmente não vê o inverno desde a última era do gelo. Estamos em Camarões agora, e o lugar se chama Lago Nyos. Parece tranquilo, mas não se engane. Suas águas laranja-amarronzadas escondem um segredo mortal. O local fica sobre uma área altamente volátil e as fissuras no fundo liberam grandes quantidades de dióxido de carbono. Quando o solo se movimenta, esse gás sai do lago e flui por quilômetros ao redor. As concentrações são tão altas que uma única aspirada faria você desmaiar, e a chance de acordar seria 0. Você entendeu? Mas a coisa mais sinistra sobre isso é que o CO2 não tem cheiro e nem cor, então você nem perceberia. As autoridades locais instalaram um sistema de canos que drenam o gás, tornando-o relativamente seguro para pessoas e animais nas proximidades. E outro lago tóxico, o Kivu, que fica na fronteira entre o Congo e Ruanda, foi feito para fornecer energia para milhões de pessoas graças aos seus gases. Enquanto estamos na África, a depressão Danakil, na Etiópia, também vale uma visita daquelas de arrepiar. Batizado de o lugar mais quente da Terra, com certeza faz jus ao nome. O buraco é cheio de nascentes extremamente quentes, lagos de ácido tóxico e vulcões ativos. A paisagem é no mínimo surreal e é provavelmente o único local habitado no planeta onde não pode existir nenhuma vida. Sim, isso é incoerente, eu sei. O povo Afar vive aqui o ano todo e coleta sal ao redor das nascentes para comércio, enquanto os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de vida microbiana nelas.
Os humanos são conhecidos por se estabelecerem em lugares que a maioria evitaria com prazer. Veja o Monte Tambora, na Indonésia. Milhares de pessoas viveram nas encostas e ao redor dele por séculos, até o fatídico dia em 1815. Tambora é um vulcão e naquele ano decidiu entrar em erupção, resultando em uma explosão que destruiu tudo na ilha e foi ouvida a quase 1.600 quilômetros de distância. Ele expeliu tanta cinza vulcânica que ela caía em camadas nas ilhas vizinhas e acabou provocando um ano sem verão em todo o hemisfério norte. Foi a erupção mais grandiosa dos últimos 10 mil anos. E o Monte Tambora ficou cerca de 1.524 metros mais baixo depois disso. Mas voltando à nossa época, há uma ilha na qual você não terá permissão para visitar, mas aposto que não iria querer de qualquer maneira. A Ilha das Cobras, aqui no Brasil, é o lar de milhares de serpentes, como o próprio nome já diz. No momento em que você pisar lá, corre o sério risco de ser picado por uma víbora. É o único lugar onde você pode encontrar uma jararaca ilhoa. O tipo de encontro de uma só vez na vida, literalmente. Este lugar é tão perigoso que as autoridades proibiram turistas e quaisquer outros visitantes incondicionalmente. Ok, vou indo nessa. Agora pegue suas roupas mais quentes e não se esqueça de um protetor térmico para o rosto. Estamos indo para Oymyakon, na Rússia. É uma pequena cidade no extremo norte que é frequentemente chamada de o lugar mais frio do planeta e onde ainda vivem pessoas. O único local com uma temperatura média ainda mais baixa é a Antártica. Isso quer dizer alguma coisa. No inverno, se você se esquecer de colocar um suéter, outro suéter, mais um suéter e um sobretudo de pele, irá congelar até os ossos em alguns segundos, pois as temperaturas aqui caem para congelantes menos 71 graus. Frutas frescas viram pedaços de gelo em minutos e ficam tão duras que daria para pregar um prego na madeira com uma maçã. Antes que você congele aí, vamos para um lugar onde nenhum barco irá levá-lo. A Costa do Esqueleto, na Namíbia. Na verdade, só se pode ir até lá dirigindo ou voando, pois barcos e navios não chegam perto. As águas são traiçoeiras. Vendavais repentinos jogam os navios e rochas pontiagudas escondidas debaixo d'água adoram se chocar contra seus cascos. A própria costa se estende por centenas de quilômetros e é dividida em partes, ao sul e norte. Os visitantes em veículos terrestres são permitidos livremente no sul, mas apenas cerca de 800 pessoas por ano podem ir até a parte norte, e somente com visitas guiadas. Dizem que existem pessoas perdidas nesse deserto para sempre, e o lugar é assustador. Seu nome deve-se a inúmeras carcaças de animais encontradas. Ainda assim, cerca de 50 mil indígenas conseguem sobreviver ali, junto com animais que se adaptaram. Focas, lagartos, hienas e até elefantes. Você esperaria uma máquina de destruição ativa em qualquer lugar, menos no coração da Europa. Nápoles, uma das cidades mais famosas da Itália, foi construída no topo de um supervulcão ativo. Em 2018, os cientistas perceberam que essa montanha monstruosa estava acumulando magma em suas profundezas. Eles dizem que não é provável que entre em erupção num futuro próximo, mas há um vulcão menor e não menos perigoso, a apenas alguns quilômetros de distância, o terrível Vesúvio. Você deve se lembrar da catástrofe da cidade romana de Pompeia, há cerca de 2000 anos. Você talvez, mas eu não estava por perto naquela época. Ele está ativo há muito tempo, e tanto os moradores quanto os turistas que vão até Nápoles colocam suas vidas em risco diariamente na cidade. Mas ei, enquanto estiver por lá, não deixe de experimentar a pizza!